Alvíceras, alvíceras. Olá, você muito bem? Estamos aqui com mais um livro apócrifo. Este livro de hoje, ele é um livro apócrifo, sim, mas um livro que poderia tranquilamente estar na Bíblia Sagrada. Aliás, ele quase foi colocado lá no tempo da Igreja Antiga. Trata-se da Didaquê, ou Didaqué, ou ainda tem gente que chama erradamente Didaque, o ensino dos 12 apóstolos. Data do fim do primeiro século, ou seja, um dos livros apócrifos e não apócrifos mais antigos produzidos pela Igreja primitiva. Então, é um documento importantíssimo, é uma fonte de informações valiosíssima, preciosíssima. E temos que dar essa deferência, fazer essa reverência a esse documento e essa série longa de apócrifos que eu venho trazendo para vocês aqui. É um dos livros que eu vou parar para ler na íntegra e com comentário. Eu trago aí na tela para vocês, fazendo aqui uma fuga ao que eu vinha fazendo, né? Eu coloco na tela aí uma versão do site Fiel Católico, porque é uma versão que já vem com referências bíblicas. Não vem com comentários, mas estes nós os faremos. Por que eu faço isso? Porque a versão da fonte editorial, infelizmente, é muito fraca, não vem com comentários e não vem também com referências bíblicas. E o bacana de a gente ler um livro apócrifo, seja ele um livro absurdo, totalmente gnóstico, daqueles que viajam, né, na maionese, como a gente diz, ou seja ele um livro praticamente canônico, como é o caso da Didaquê, o bacana de ler esses livros é sempre você fazer esse paralelo com a Bíblia. Ou seja, é uma intertextualidade. É você sempre ler como se estivesse lendo notas de rodapé. Sempre ler um livro apócrifo, procurando nele referências bíblicas. E depois, até o contrário, você lê as referências bíblicas, lê o texto bíblico, lembrando, né, do que você leu naqueles livros apócrifos, para também fazer uma intertextualidade. No caso da Didaquê, isto é ainda mais valioso porque a Didaquê, ela não tem absurdidade. É um livro que não tem nada que deponha contra a ortodoxia. É um dos pouquíssimos livros, escute bem, é um dos pouquíssimos livros apócrifos que estão de acordo pleno com a ortodoxia cristã, católica, enfim. E poderia, portanto, estar facilmente na Bíblia Sagrada. Professor, por que então que a Didaquê não foi posta na Bíblia Sagrada? A Didaquê não foi posta na Bíblia Sagrada, o motivo certo a gente não sabe, por outras questões de ordem mais, assim, digamos, política, do que propriamente é, teológica. Lembrando que a gente ainda vai, em breve, espero eu, fazer um curso de história, né, origem da Bíblia Sagrada, onde a gente vai ali esmiuçar, tintim por tintim, a origem dos textos sacros e todo o processo de canonização de livro por livro. E aí, nesse momento, a gente vai aprender que, para se tornar um livro canônico, aquele escrito ele não precisa ser só ortodoxo. O que é ortodoxo? Ortodoxo aqui entende-se por ortodoxo aquele texto que não possui nenhuma excrescência teológica, nenhum absurdo, que tem um conteúdo que caminha junto com o restante dos livros, já canônicos, né? Então, só que para se tornar um livro canônico, ele não tem só que ter um conteúdo canônico, ortodoxo. Ele tem que ter uma autoria apostólica, né?
quando eu digo uma autoria apostólica, também não necessariamente ele tem que ser dos 12 apóstolos. O próprio Paulo, às vezes apodado 13º apóstolo, ele não era um apóstolo direto de Jesus. Então não é porque não foi escrito por um apóstolo direto de Jesus que aquele livro não vai ser aceito. Então nós temos livros que foram escritos por apóstolos diretos de Jesus, como Mateus, o próprio Marcos, né? Não participava dos 12 apóstolos, mas caminhava com Jesus, sem contar, claro, Pedro, etc., João. Só que você também tem livros que não foram escritos diretamente. Aliás, a maior parte do Novo Testamento não foi escrita por um apóstolo direto de Jesus, ou seja, que conviveu com Jesus, né? Lembrando que a palavra apóstolo significa enviado, enviado por alguém, no caso por Jesus. Mas discípulo, veja, os 12 que caminhavam com Jesus, a Bíblia os chama de discípulo. Repare bem, Paulo é chamado de apóstolo, ele se auto-intitula apóstolo, mas aqueles 12 que compunham o primeiro grupo, o grupo mais próximo a Jesus, o próprio Cristo os chamava de discípulos, né? O que é discípulo? Em grego, essa palavra significa aquele que tem uma raiz próxima, né, de pupila, né? Discípulo é aquele que caminha, que na verdade não caminha, mas que enxerga o que o mestre enxerga, né? Que vê o que o mestre ensina a ver. É aquele que está nos olhos do mestre, para onde o mestre direciona a visão, aqueles discípulos olham. Então, o discípulo, ele caminha na direção que o mestre caminha, manda caminhar, ensina a caminhar. Ele faz o que o mestre ensina a fazer e, portanto, olha para onde o mestre olha. Então, o livro de Daquê não foi, pelo menos não se comprovou, ainda não se conseguiu identificar a sua autoria, então não deu para dizer que era um livro que tinha uma autoria direta de um discípulo de Jesus, mesmo apesar de ser do fim do primeiro século, mesmo também muitos, né, muitos da igreja primitiva do primeiro século usando esse livro, usando no dia a dia esse livro. Esse livro ele foi uma obra da igreja, claro, ele não necessariamente era usado por todas as comunidades. Ele tinha ali digamos assim, uma região em que era usado. Mas ele era um dos principais documentos eclesiásticos da igreja primitiva. E também um dos primeiros documentos a estabelecer rotinas de catequização, até mesmo de liturgia e, sobretudo, de comportamento moral para os crentes daquela época. Claro que Paulo já inicia com seus escritos essa teologia, né? Paulo foi o primeiro teólogo da igreja. Antes de Paulo, não dá para dizer que houve teólogos no rigor da palavra. Paulo vai ser o primeiro. É ele que vai sistematizar todo o conteúdo dos evangelhos, aquele querigma, ou seja, aquela pregação oral passada de um para outro. Ele vai pegar tudo isso e vai começar a escrever como suas cartas, dando orientações de diversas maneiras, com diversos objetivos, para diversas igrejas locais, e inclusive orientações de comportamento moral. Mas a Didaquê vai meio que continuar aí, se tornando um dos principais documentos da igreja. Muito bem, então vamos começar com a leitura do livro. Não sei se eu vou conseguir terminar tudo em um vídeo só, mas vamos tentar aqui até onde o tempo nos permitir. A Didaquê, a instrução dos 12 apóstolos. Veja, o título já traz, né? Didaquê lembra didática, tem a mesma raiz das palavras. Didaquê significa, então, ensino, instrução, né? E
A gente tem um comentário aqui em cima, para eu não ficar falando de mim, eu vou ler o documentário já contido aqui no site do Fiel Católico. Veja aí, né? Já temos uma imagem que é um cristograma com alfa e ômega. Você vê na tela aí um cristograma. O que é um cristograma? É essa imagem aí. É uma cruz. Você tem ali que parece um P, é um Rho, né? Alfa e ômega. Então, é uma inscrição, essa imagem é uma inscrição escavada na antiquíssima Basílica de São Lourenço, Extramuros, lá em Roma, na Itália. E o documento conhecido como Didache em grego, ele é muito antigo, remonta aos tempos da primeiríssima geração da Santa Igreja. É anterior a alguns livros da própria Bíblia Sagrada, tendo sido escrito provavelmente antes do Evangelho de São João, do Apocalipse e de algumas das epístolas, inclusive de Paulo. Didaqué é uma palavra grega que significa instrução ou doutrina, e a obra era conhecida como a Instrução dos Doze Apóstolos, o que lembra muito o que diz o livro de Atos, no seu capítulo 2, versículo 42, sobre o ensinamento dos apóstolos. Você abrir o livro de Atos e for no capítulo 2, versículo 42, você lerá o seguinte: Eles mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Então veja, uma assiduidade religiosa nesses momentos de liturgia, comunhão fraterna, fração do pão e orações. E eles eram assíduos a isso, porque essas práticas eram ou foram ensinadas a eles pelos apóstolos. Então, a Didaqué vai nessa mesma toada, dessas instruções sobre o ensinamento dos apóstolos. Assim como ocorre com... Veja, outro detalhe, né? Na Bíblia, aqui em Atos dos Apóstolos, vão ser chamados de apóstolos, esses que instruem o povo, né? E aqui não necessariamente eles estão falando, o texto está se referindo aos 12 discípulos. É uma, é uma, é um substantivo, né, um nome que está aqui abrangendo outras pessoas, não apenas os discípulos, e somente os discípulos. Todo e qualquer instrutor, todo e qualquer líder da igreja, todo e qualquer apóstolo, inclusive Paulo. Assim como ocorre com relação a alguns livros do Novo Testamento, torna-se uma tarefa mais do que complexa precisar se a obra foi escrita diretamente por alguns dos apóstolos de Jesus ou sob a orientação e se foi produzida por um só ou por vários autores. De todo modo, trata-se indiscutivelmente de uma preciosidade documental, um conjunto de textos que nos permite um mergulho profundo no inconsciente dos primeiros seguidores de Jesus, contemporâneos dos apóstolos e ou de seus sucessores diretos. Um olhar impressionantemente vivo e preciso sobre a maneira de ser e pensar das comunidades cristãs de 2000 anos atrás. Atualmente, a maior parte dos estudiosos parece concordar que a obra é fruto da reunião de várias fontes escritas e ou orais que retratam a tradição viva das comunidades cristãs do primeiro século. Os locais mais prováveis de sua origem são a Palestina e a Síria. Então veja, a teoria mais aceita é de que a autoria da Didaquê é multivariada, ou seja, teria havido várias contribuições autorais para esse texto, que teria começado de repente até mesmo com um núcleo menor e depois, aos poucos, teria sido ampliado. Mas provavelmente o texto que vamos ler não se trata de fruto apenas de uma pena. Provavelmente outras pessoas, muitas pessoas até podem ter colaborado
para a sua criação. A Didaquê é um manual da religião, uma espécie de catecismo dos primeiros cristãos. Era o principal referencial escrito com que os primeiros seguidores do Cristo contavam, além das escrituras hebraicas, o conjunto organizado de livros que compõe a Bíblia cristã, tal como a conhecemos hoje, ainda não estava completo nem definido. Então veja, a Bíblia Sagrada ainda não existia. Não existia a Bíblia Sagrada como nós conhecemos hoje. O que existia, professor? Existiam livros em hebraico, rolos de textos do Antigo Testamento em hebraico, e também um que era muito usado pelos próprios autores do Novo Testamento, que era a Septuaginta, que já existia também. Então, você tinha ali, no primeiro século, o Antigo Testamento, que não era chamado de Antigo Testamento, repito, era um rolo, era um papiro, era um pergaminho, em hebraico, e também a versão dos 70. Isso era o que a igreja tinha para adorar a Deus, a seguir, ou como manual de fé e também de comportamento moral. Quando Jesus vem ao mundo, prega o evangelho, o que a primeira igreja tinha como base para, digamos assim, como gabarito, né? Como base para aprender o comportamento, aprender a fé e crescer, era apenas o querigma, ou seja, a pregação oral que começara com Cristo, passara para os seus discípulos, dali dos primeiros discípulos para os seus vindouros, e de discípulo em discípulo, aquela pregação oral, ela ia por décadas, sendo passada apenas oralmente. Claro que não muitas décadas, né? 20 anos, 20 e poucos anos aproximadamente, porque já em 51 depois de Cristo começam a aparecer os primeiros textos do Novo Testamento em grego, né? Inclusive não foi nem o Evangelho, foi a Epístola de Paulo a Tessalonicenses, a primeira epístola. E ali então, de tempo em tempo, né? Sem muito espaço de um texto para outro, você começou a ter uma enxurrada de produções de textos que depois vieram se juntar, serem juntados no Novo Testamento. Inclusive, a minoria deles foi canonizada, né? Porque uma esmagadora quantidade de textos, a maioria em grego, não entraram para a Bíblia Sagrada. Mas não é porque não entraram que deixavam de circular e de ser utilizados. Esse documento, portanto, a Didaquê, nos permite entender melhor as origens do cristianismo, nos dá uma ideia de como eram a iniciação, as celebrações, a organização e a vida das primeiras comunidades. Os autores dirigem seus ensinamentos especialmente às comunidades formadas pelos primeiros convertidos, que vinham principalmente do paganismo. Então, aí na igreja você tinha os cristãos judaizantes e os cristãos helênicos, né? Então, os judaizantes, ou os judeus, eram aqueles que estavam saindo do judaísmo e entrando no cristianismo, essa transição. Então, você vê muitos elementos ali, ainda do judaísmo, e uma tentativa deles de aproveitar esses ritos, esses elementos, importando para dentro daquela religião que estava nascendo. Por exemplo, a prática da, 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 da de cortar o prepúcio, né, da circuncisão, por exemplo. Já da parte dos cristãos gregos ou helênicos, né, helenizados, eles, por não virem do judaísmo, eles já tendiam a importar para dentro dessa nova religião outros elementos, inclusive trazendo elementos também até da filosofia grega. Muito bem, então o conteúdo e o estilo da Didaquê lembram imediatamente muitos textos do Antigo e do Novo Testamento, bem como outros escritos do século I depois de Cristo. O tom e os temas de muitas exortações se parecem bastante com os da literatura sapiencial e com diversos trechos dos evangelhos canônicos, o que dá uma pegada um pouco mais, digamos assim, judaizante, né? A autoria da Didaquê
e um pouco menos grega. Dessa forma, esse catecismo original é um testemunho incrivelmente preciso do modo de vida da igreja primitiva. Entre outros elementos essenciais da fé da igreja de sempre, o texto menciona bispos e diáconos, além dos sacramentos do batismo, da confissão ou penitência e da Eucaristia. A Eucaristia você já vê no Evangelho, né? Jesus, ele faz isso aí. É o primeiro a fazer, ele institui. A confissão, ela, ela rola, ela acontece no Novo Testamento, mas ela não é colocada ali como se fosse um sacramento, né? É dito para as pessoas, os convertidos, confessarem seus pecados e tal, arrepender e tudo mais, mas não é estabelecido como rito. Aqui, na Didaquê, é o primeiro documento eclesiástico, vamos dizer assim, que traz a confissão como já tendo digamos assim, um porte de dogma, né? Não de dogma, mas de sacramento, algo que faz parte da liturgia da igreja. E o batismo também, claro, já fora também sacramentado pelo próprio Cristo, no próprio Evangelho. Mas a confissão é que tem essa confissão sempre, lembrando, associada à penitência. Porque sempre a confissão estava associada à penitência. Você se confessa e recebe uma penitência para pagar, né? Então, desde o primeiro século, tá? Isso existe. Claro que na igreja evangélica, por exemplo, isso foi jogado na lata de lixo mais próxima da porta da igreja, né? Porque é uma bagunça na igreja evangélica. Evidentemente que você não ia ter esse zelo, né? Uma igreja como a igreja evangélica. Todas elas, sem exceção, não têm a confissão ou a penitência. Na verdade, são duas faces de uma mesma moeda. Nenhuma delas tem essa prática, né? Muito menos como sacramento, né? Como dogma. É uma pregação que é feita muito assim suavemente, né? De maneira muito assim superficial, mas sem instituir como elemento de liturgia. Isso é uma pena. Isso é uma pena mesmo. Um ponto notável é o clima de preocupação que a comunidade vive dentro de uma sociedade estruturalmente pagã, de não se confundir com o ambiente, de não se deixar manipular por aproveitadores oportunistas disfarçados de profetas. Sente-se também uma esperança um pouco nervosa de uma escatologia, de que o tempo está acabando, do fim dos tempos, né? De que aquilo vai acabar e vai acabar próximo. Isso já está presente em Paulo, né? Ele mesmo diz que não passaria aquela geração sem que Jesus voltasse e tal. Então, já desde Paulo, já existia essa sensação de que Jesus iria voltar na sua segunda vinda, chamada em teologia de parousia, e isso iria acontecer ali mesmo, no século I depois de Cristo. Lembrando que eles não sabiam que estavam no século I depois de Cristo. Quem nascia naquele século não dizia assim, eu nasci no século I depois de Cristo. Evidentemente. Até porque no século I depois de Cristo, o calendário que valia ali era o calendário juliano. Então, as pessoas contavam, né, os anos, os dias, com base na data de fundação de Roma, em 753, se eu não me engano, antes de Cristo. Então, é, tal dia de tal mês, de tal ano da fundação, né, de Roma. Era assim que se contava, mais ou menos. Uma das maneiras, talvez a principal maneira de contar o ano, né, de contar os dias daquela época. Tá? Abaixo disponibilizamos, bom, aí o site vai dizer que vai trazer a edição da Didaqui, né, que a gente vai usar aqui. Aí você tem aí essa pintura, né, dos discípulos e segurando a igreja. Quem está segurando ali, claro, que é São Pedro. Por que eu sei que quem está segurando é São Pedro? Veja, tem duas mãos segurando a igreja.
não tem 4, 6, ou muito menos 8, ou coisa maior. Só tem duas. E as duas que estão segurando a igreja, eles estão também segurando um molho de chave. São duas chaves, né? Uma para ligar na terra, outra para ligar no céu. Portanto, é São Pedro, com base naquela passagem de Mateus 23, onde é dito por Jesus que a Pedro seria dado esse dom de ligar na terra e também ser ligado no céu, porque sobre ele a igreja seria construída, erigida, fundada. Muito bem. Vamos aí para quase 30 minutos de vídeo. Então, para começarmos ainda a leitura, vai ficar sobrecarregado. Vamos dividir então esse vídeo para não cansá-lo, para também não me cansar. No próximo vídeo, então, a gente vai voltar aí sim, começando a ler o texto de daqui, já procurando, né, algumas passagens bíblicas que de alguma maneira se ligam ao texto da Didaquê, porque, como eu disse, fazendo assim, a gente dá mais importância ao texto da Didaquê e traz o que esse texto tem de interessante para dentro também da leitura bíblica, fazendo essa referência, tá bom? Até o próximo aí, até o próximo vídeo, se Deus quiser.